Muito bem, o assunto de hoje é volume dos sólidos geométricos. Vamos falar de alguns sólidos geométricos muito utilizados em nosso dia a dia, que são os blocos retangulares e os cilindros. Neles nós estudaremos as características de cada um e como calcular o seu volume. Então, vamos lá, que tem muita matemática hoje para a gente aprender. Então vamos lá. Um dos pontos importantes em que nós precisamos relembrar antes de iniciarmos o nosso estudo sobre o volume de sólidos geométricos é a diferença entre um sólido geométrico e uma figura geométrica plana. E para entender essa diferença, vamos voltar na parte onde nós falamos sobre as dimensões, né? Observem aí na tela, por exemplo, que você tem no primeiro desenho uma linha reta, onde ali você tem apenas uma dimensão, que é o comprimento, né? A dimensão do comprimento. Nós já sabemos que a unidade de medida de comprimento é o metro. Agora, observe na figura ao lado, onde nós temos a imagem de um quadrado. Observe que ali agora você tem duas dimensões, né? Que nós podemos dizer, por exemplo, que é o comprimento e a largura do seu quadrado. Então, você vê ali, né, disposto dois eixos, o eixo x, indicando ali o comprimento, e o eixo y, indicando a largura. E a partir dessas duas dimensões, nós podemos obter a área ocupada por essa figura plana. Então, nós temos aí, na verdade, uma figura geométrica plana, onde ela só existe na abstração, no papel, no desenho, né? Então, é uma figura de duas dimensões. E como nós podemos calcular a área dessas figuras em duas dimensões, a unidade de medida passa a ser o metro quadrado, a unidade de medida principal, é claro, né? Nós sabemos que existem os múltiplos e os submúltiplos também. E em seguida, vocês podem ver ao lado que nós aumentamos agora mais uma dimensão. Observe agora que nós temos um eixo x, indicando ali o comprimento, um eixo y, indicando uma altura, e um eixo z, indicando uma profundidade ou uma largura, né? Observe que agora nós temos três dimensões, e agora nós não temos mais uma figura geométrica, e sim um sólido geométrico, um objeto. E esse objeto ele está dessas três dimensões, que pode ser, por exemplo, comprimento, largura e altura, né? E aí, claro, todo objeto em três dimensões, nós calculamos o volume dele. É claro que nós podemos também calcular a área lateral ou área total, né? Que seriam a soma das áreas de todas as faces desse objeto. Tá? Mas como o nosso assunto hoje é sobre volume de sólidos geométricos, então nós dizemos que objetos em três dimensões, nós podemos calcular o volume deles. E é claro, como a unidade principal de comprimento é o metro, no caso do volume, utilizando aí três dimensões, passa a ser o metro cúbico. Então essa é a diferença básica entre figura geométrica e sólido geométrico. A figura geométrica é uma figura em duas dimensões. E o sólido geométrico é um objeto em três dimensões. Como um pequeno exemplo, observe a imagem desse livro, né? Você pode observar que a partir dele você pode traçar três eixos, né? Ali o eixo X indicando a largura do seu livro, o eixo Z indicando aí um comprimento do livro e o eixo Y indicando a altura do livro, a espessura desse livro, né? Então temos aí um pequeno exemplo de um objeto em três dimensões. Bom, e os sólidos geométricos? Vocês já estudaram anteriormente e viram que os sólidos geométricos eles podem ser classificados em três grandes categorias. A categoria dos poliedros, a categoria dos corpos redondos e outros sólidos geométricos que, na verdade, são uma combinação dessas categorias, né? Podem ser uma mistura de um poliedro com um corpo redondo. Então, nós veremos alguns exemplos a seguir. Acompanhe aí comigo. No caso dos poliedros, né, esses poliedros eles são sólidos geométricos que são formados por figuras geométricas planas, já bastante conhecidas, né, formados por
triângulos, quadrados, retângulos, hexágonos, pentágonos, né? E aí, claro, eles também podem ser classificados em 3 categorias. No caso aí dos poliedros, nós temos a categoria das pirâmides, temos a categoria dos prismas e temos outros poliedros que não se encaixam dentro dessas categorias de pirâmides e prismas, né? Mas o que classifica eles, na verdade, dessa forma? No caso das pirâmides, ele é um poliedro que é formado a partir de uma base, né? Essa base ela é uma figura geométrica plana, que pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, um octógono, né? E a partir dos vértices dessa base, nós traçamos segmentos de reta. E esses segmentos de reta eles irão encontrar em um ponto que está fora do plano dessa figura geométrica. Como assim? Por exemplo, olha a primeira pirâmide. Nós temos uma pirâmide onde a base dela é um triângulo. Ou seja, nós dizemos que temos aí uma pirâmide de base triangular. Fora dessa base, nós temos um ponto. Então, vamos supor que nós colocamos um ponto fora daquele plano onde o triângulo foi desenhado. E aí nós traçamos, a partir de todos os vértices daquele triângulo, um segmento de reta, onde esses segmentos irão se encontrar nesse ponto fora do plano. E aí eles vão formar uma espécie de uma ponta, né? Essa ponta é o que nós chamamos de vértice da pirâmide. Então a pirâmide ela tem essa característica. Ela inicia de uma figura geométrica plana e a partir de cada um dos vértices dessa figura geométrica nós traçamos segmentos de reta que irão se encontrar nesse ponto fora do plano. Vamos supor que seja um ponto superior, né? Então ele vai subir e encontrar cada uma dessas linhas naquele ponto. Bom, o que caracteriza os prismas, né? Os prismas, na verdade, eles são sólidos geométricos onde a base inferior é exatamente igual à base superior. Então, se a base inferior é um triângulo, a base superior é o mesmo triângulo. Da mesma forma, o segundo prisma, a base inferior é um quadrado e a base superior, outro quadrado. O terceiro prisma, temos aí uma base pentagonal, né? A base inferior e base superior são pentágonos. O quarto prisma, temos aí um prisma de base hexagonal, né? Que, na verdade, a base inferior e superior são hexágonos, né? Ou hexágonos. Então, os prismas eles têm essas características. E os prismas, além das bases serem figuras geométricas, as laterais deles são sempre retângulos. Então, característica dos prismas, eles têm as suas bases figuras geométricas e as suas laterais, né, as suas que definem a sua altura, são retangulares. Nós temos também, além das categorias das pirâmides e dos prismas, outros tipos de poliedros, né, outros tipos de sólidos geométricos. Né? Nós temos aqui, por exemplo, um icosaedro, né, que é um tipo de sólido geométrico formado por 20 triângulos equiláteros. Temos em seguida um octaedro, que é um sólido geométrico formado por 8 triângulos equiláteros. E o dodecaedro, observe que ele é um tipo de sólido geométrico formado por 12 pentágonos. É claro que não são somente esses outros tipos de poliedros que você pode encontrar. Existe uma diversidade enorme aí de poliedros. Bom, e para falar da categoria dos corpos redondos, nós podemos colocar uma simples definição. Corpos redondos são sólidos geométricos e, se você posicionar ele numa determinada superfície, ele pode rolar. Então, como exemplo de corpos redondos, nós temos aí o cilindro, o cone e a esfera. Os corpos redondos, também chamados de sólidos de revolução, eles são formados a partir de uma figura geométrica plana que sofreu uma rotação em um eixo. Por isso o nome, sólidos de revolução. Esse termo revolução vem de algo que sofreu uma rotação. Observe, por exemplo, no caso do cilindro, o cilindro ele é formado a partir de um retângulo onde foi fixado um eixo e a partir desse eixo houve uma rotação.
Girando esse retângulo, nós formamos o sólido do cilindro. Agora observe o cone. O cone é um triângulo retângulo, onde prendemos aí na parte onde tem o ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus, um eixo, e a partir da rotação desse eixo, nós formamos a figura geométrica, né, na verdade o sólido geométrico do cone. E a esfera, né, ela é formada a partir da rotação de um semicírculo. Então você pega aí a metade de um círculo, coloca lá o eixo em cima do diâmetro daquele círculo e faz uma rotação. Formando a rotação, você tem como resultado a esfera, né, como um sólido geométrico. Então, os corpos redondos eles têm essa característica. Eles são formados a partir de uma figura geométrica plana que sofreu uma rotação. Por isso, o termo sólidos de revolução. E temos também outros tipos de sólidos geométricos. Observe que esse sólido ele é formado uma parte que caracteriza um poliedro e uma outra parte que caracteriza que foi retirado um pedaço de um corpo redondo, né? Então aí nós temos uma mistura de dois tipos, né, de sólidos geométricos. Bom, então vamos falar dos blocos retangulares, né? Um bloco retangular ele nada mais é do que um objeto que se assemelha muito ao que nós vemos no dia a dia e tem o formato de uma caixa, né? Os blocos retangulares eles são um tipo de poliedro que são formados por retângulos, né? Observe aí, por exemplo, nós temos aí na imagem um tipo de bloco retangular, onde vocês podem observar os três elementos básicos de um poliedro, que são as faces, as arestas e os vértices. Bom, vamos começar pelas faces. As faces são o que nós costumamos chamar de lados num objeto, né? Então, se você imaginar uma caixa, você tem aí 6 lados, né? Lado esquerdo, lado direito, a parte de cima, a parte de baixo, a parte frontal e a parte traseira. Porém, esses lados eles recebem o nome de faces, tá? Justamente porque um lado ele caracteriza uma figura geométrica plana, como vocês já conhecem, no caso de um quadrado, um triângulo, um retângulo, né? Cada uma dessas figuras possui lados. Um triângulo tem 3 lados, um retângulo tem 4 lados, né? Um pentágono tem 5 lados. E os lados eles são caracterizados por um segmento de reta. No caso dos sólidos geométricos, né, esses lados recebem o nome de faces, porque eles já não são mais caracterizados por uma linha reta, um segmento de reta. Eles agora são caracterizados por uma figura geométrica plana. E no caso dos blocos retangulares, cada uma das faces é um retângulo. Mesmo que seja uma face quadrada, você já sabe que o quadrado é um retângulo especial. Então, os blocos retangulares eles são formados por retângulos em suas faces. Tá? Bom, em seguida nós temos as arestas, que são essas linhas onde você tem o encontro de duas faces. Então, observe, por exemplo, na face frontal, ela está encontrando com a face superior. Então, a espécie da tampa, né, está encontrando com a face frontal. E nesse encontro, você tem uma linha reta ali, né? Essa linha é o que nós chamamos de aresta, como se fosse uma quina, né? Bom, e em seguida, temos o terceiro elemento, que são os vértices. Os vértices nada mais são do que o ponto de encontro das arestas. Observe, por exemplo, né, nessa pequena ponta que nós temos aí agora representado por um pontinho verde, que ele está encontrando 3 arestas. Olha lá, 1, 2, 3. Então, esse ponto de encontro é o que nós chamamos de vértice. É claro, né? Um sólido geométrico tem diversos vértices, dependendo aí da sua quantidade de faces. Tá? Bom, então esses são os 3 elementos básicos de todo sólido geométrico e no caso aí dos blocos retangulares, que é o objeto de estudo de hoje. No nosso dia a dia, nós encontramos diversos exemplos de blocos retangulares ou de objetos que lembram um bloco retangular. Observe aí, por exemplo, né, algumas caixinhas de madeira, o próprio cubo mágico.
A caixa de leite, né, tem ali o formato de um bloco retangular. Os containers utilizados pelos caminhões e navios, né, para transportar uma grande quantidade de cargas e de produtos, né? O próprio cubo de gelo, a caixinha de fósforo, os paralelepípedos, né, muito utilizado antigamente na pavimentação de ruas, né, e até mesmo no meio-fio das calçadas. Uma caixa de papelão também tem o formato de um bloco retangular e alguns objetos também do dia a dia, de móveis, né, que nós temos em nossa casa, como é o caso aí desse criado mudo, né, tem o formato aí de um bloco retangular. Então, no nosso dia a dia existem vários exemplos de uso da forma do bloco retangular que nós podemos observar. Bom, e o que é a planificação de um bloco retangular? Na verdade, o que seria mesmo é a planificação de um sólido geométrico. Bom, planificar um sólido nada mais é do que você, entre aspas, né, abrir esse sólido. É como se você estivesse desmontando ele. No caso do bloco retangular, ele se assemelha muito com uma caixa. Imagine você pegando essa caixa e desmontando ela, abrindo, né? Então, observe aí na imagem que nós temos um bloco retangular e nós abrimos ele, né? Abrindo esse bloco retangular, vocês vão observar que ele é formado por 6 retângulos, né? Onde vocês têm aí, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4 retângulos que fazem o contorno do bloco retangular e mais 2 retângulos, né, mais parecido com quadrados, que formam as duas tampas, né, a tampa superior e a tampa inferior. Então, planificação de um sólido geométrico nada mais é do que você abrir esse sólido e colocar ele disposto em um plano, onde você pode observar todas as faces daquele sólido geométrico. E nós temos dois tipos básicos de blocos retangulares, que são os paralelepípedos ou paralelepípedo retângulo e os cubos, cada um com as suas características. Então, iniciando pelo volume do paralelepípedo, observe que para você calcular o volume de um bloco retangular desse tipo, basta você multiplicar as 3 dimensões desse objeto, né? Mas o que seria o volume, na verdade? Bom, pense você, por exemplo, na questão da área. Você já sabe que a área ela é o espaço ocupado, né, aquela região plana ocupada por uma determinada figura geométrica. E o volume, ele nada mais é do que a região do espaço ocupado por aquele objeto. Então imagine, por exemplo, no caso do bloco retangular, você tem um retângulo na base e você foi subindo aquele retângulo formando uma figura em 3 dimensões, né? Subindo, colocando ali, no caso, a terceira dimensão, a dimensão da altura, né? Já que o retângulo você já tem ali comprimento e largura. Então você vem trazendo ele para cima e ocupando toda aquela região espacial. Isso é o volume de um objeto, né? Então observe que para calcular o volume do paralelepípedo, basta você multiplicar as 3 dimensões, que são a altura, o comprimento e a espessura, ou largura, dependendo da situação. Observe aí na figura que nós indicamos pela letra A, a altura, B, o comprimento e C, a espessura ou a largura. E para você obter o volume, basta você multiplicar as 3 dimensões. É claro que essas 3 dimensões são unidades de medida de comprimento, né? Que tem como unidade principal o metro. E como resultado, como nós vimos lá no início, o volume será expresso em metros cúbicos ou em um dos seus múltiplos e submúltiplos, como por exemplo, centímetro cúbico, decímetro cúbico, né? Bom, então vamos lá, vamos para a prática e ver como trabalhar o cálculo de volume de paralelepípedos. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos uma caixa onde ele informa as 3 dimensões. O comprimento dela tem 27 centímetros. Então, vamos anotar ali 27 centímetros de comprimento. A altura tem 9 centímetros. Então, vamos lá, 9 centímetros. E a espessura tem 18 centímetros. Então, 18 centímetros. Qual seria o volume dessa caixa, né? Qual é a região espacial ocupada por esse objeto? Então vamos lá.
O volume nada mais é do que o produto das três dimensões. Então, será o comprimento, 27, vezes a altura, 9, vezes a espessura, 18. Observe que lá no início nós falamos que para você calcular o volume, você multiplicaria altura, comprimento e espessura. Como isso é uma multiplicação, não importa a ordem das dimensões que você vai multiplicar. Aí, por exemplo, nós colocamos comprimento vezes altura vezes espessura. Então, vocês já sabem, aquela famosa regrinha, que a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Então, fazendo aí essa multiplicação, nós teremos 27 vezes 9 vezes 18. Então, vamos para o nosso rascunho, começando aqui com 27 vezes 9. Olha lá, 9 vezes 7, 63, então sobe 6. 9 vezes 2, 18, com mais 6, 24. Então já temos aí 243. Vamos aproveitar o 243, que é o resultado aí de 27 vezes 9, e vamos multiplicar pelo 18, que é o terceiro fator ali. Bom, 8 vezes 3 temos 24, então sobe 2. 8 vezes 4, 32, com mais 2, 34, então sobe 3. 8 vezes 2, 16, com mais 3, 19. E o 1 vai multiplicar, vai repetir todos, né? Então temos aí 3, 4 e 2. Vamos somar agora os resultados. Temos aí 4, 4 mais 3, 7, 9 mais 4, 13, então vai 1, e 2 mais 2, 4. Logo, o volume dessa caixa, né, desse sólido geométrico, tem 4.374. Agora, olha a unidade de medida, em centímetros. Então, são centímetros cúbicos, indicando aí as três dimensões da nossa caixa. E isso aí. Bem simples, não? Basta multiplicar as três dimensões que você obtém o volume do objeto. Legal? Então, vamos lá, vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse exemplo, ele pede para a gente identificar o volume de uma caixa d'água com as seguintes dimensões. Ela tem 1,5 m de comprimento. Então, vamos lá, vou anotar aqui, 1,5 metros de comprimento. Tem 1 metro de altura, então 1,0 metro. E 1,5 m de espessura, então 1,5 metro. Qual seria o volume dela? Como nós sabemos, o volume é o produto das três dimensões. Então vamos lá? Comprimento vezes largura vezes altura. Agora é só fazer a multiplicação. Então vamos lá? 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5 vai dar 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. 1 vezes 5 dá 5, e 1 vezes 1, 1. Somamos agora, temos aí 5. 7 mais 5, 12, então vai 1. E 1 mais 1, 2. Lembrando que nós multiplicamos dois números decimais e cada um deles tem uma casinha decimal. Então, no resultado, eu tenho que pular duas casinhas e colocar a nossa vírgula. Logo, o volume desse bloco retangular, ou dessa caixa d'água, tem 2,25 metros cúbicos. Isso aí, calculado o volume da caixa. E é claro, você deve estar se perguntando, mas você não multiplicou o 1 lá no final. Claro, isso porque qualquer número, qualquer resultado que dê aqui, vezes 1, vai dar o próprio valor. Então, nós temos aqui 2,25, que é o resultado de 1,5 vezes 1,5, vezes 1 vai ser o próprio 2,25. Isso aí, com essa multiplicação das três dimensões, nós encontramos o volume dessa caixa d'água. Bom, então bem simples o cálculo, né? Vamos agora para o nosso próximo objeto de estudo de hoje, o cubo. Vamos lá. Bom, e o cubo, ele não tem muito mistério. Se vocês observarem bem, o cubo nada mais é
do que aquele bloco retangular que nós acabamos de aprender, né? Porém, ele é um bloco especial, onde todas as arestas têm exatamente as mesmas medidas, né? Então, o cubo ele é formado por 6 quadrados, né? Observe bem que você tem um quadrado frontal, um quadrado na parte de trás, um quadrado do lado esquerdo, um quadrado do lado direito, um quadrado em cima e um quadrado embaixo. Então, o cubo ele é formado por quadrados. E se ele é formado por quadrados, e nós sabemos que o quadrado tem todos os seus lados com as mesmas medidas, então o cubo tem todas as suas arestas com as mesmas medidas, né? Então, para calcular o volume do cubo, basta você saber a medida de apenas uma aresta. Fazendo isso, você eleva essa medida ao cubo e acha o volume dessa figura geométrica. Então vamos lá? Observe aí que a altura, o comprimento e a espessura, todos eles estão sendo indicados pela mesma letra, a letra A. Isso porque nós sabemos que numa equação, por exemplo, né, letras iguais representam valores iguais. Então aí, ó, a letra A está indicando a medida da altura, indicando a medida do comprimento, indicando a medida da espessura ou da largura, que são as mesmas medidas. Logo, para calcular o volume de um cubo, basta você pegar essa medida e elevar ao cubo, ou seja, multiplicar ela 3 vezes. Tá certo? Então vamos lá, vamos para a prática e ver como trabalhar com o volume de um cubo. Então, abrindo o nosso cubo, né, planificando ele, você vai observar que cada uma das faces é um quadrado. E todos os quadrados são iguais também, né? Então, observe aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Se você fechar esses 4 quadrados, vai formar a lateral do seu cubo. E os outros 2 quadrados referem-se à parte de cima, né? Ou seja, a sua base superior e a base inferior. Um dos objetos mais comuns que representam um cubo que nós conhecemos é o dado, né? Então nós temos aí, por exemplo, a planificação de um dado de papel, né? Onde você pode recortar, né? Fazer a dobradura dele e formar o cubo que tem a mesma característica, né? do dado. Bom, como primeiro exemplo, nós temos aí um cubo mágico, né? Onde ele diz que cada cubinho que compõe o cubo mágico, ele tem 1 centímetro de aresta. Ele pede para calcular o volume desse cubo mágico. Então vamos lá. Segundo as informações, cada um dos cubinhos tem 1 centímetro de aresta. Então eu posso dizer, por exemplo, que pegando aqui essa face do cubo, esse primeiro cubinho tem 1 centímetro, o segundo cubinho também tem 1 centímetro, e o terceiro também 1 centímetro. Então, eu posso dizer que essa face do cubo tem 3 centímetros de aresta. Da mesma forma, se eu pegar a altura do cubo, nós teremos aí 1 centímetro para cada cubinho. Então, a altura total também tem 3 centímetros de aresta. E claro, né, a nossa terceira dimensão aqui, né, a profundidade, né, ou a espessura, também terá a mesma medida, os mesmos 3 centímetros. Bom, e para calcular o volume de um cubo, nós sabemos que basta multiplicar as 3 dimensões. E essas 3 dimensões são iguais, né? Então vai ficar assim, que o volume desse cubo tem 3 vezes 3 vezes 3. Logo, fazendo a multiplicação, 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3, 27 centímetros cúbicos. E está aí, resolvido o cálculo do volume do nosso cubo mágico. Bem simples, né? Tão simples quanto calcular o volume de um bloco retangular, como vocês viram anteriormente. Tá legal? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo exemplo. Esse próximo exemplo é um exemplo bem interessante. Ele trabalha com uma pilha de cubos, onde você terá que determinar quantos cubos tem nessa pilha, né? Então vamos lá, vamos observar como é que funciona. Ele pergunta quantos cubinhos precisa se empilhar para formar a pilha de cubos mostrado na figura abaixo. Observe que, para ficar mais fácil
né? A dica seria você desmontar essa pilha em camadas. Observe que você tem ali 1, 2, 3, 4 camadas, que seriam 4 andares, né, de pilhas de cubos. Observe também que na primeira camada você tem 4 cubinhos de largura com 4 cubinhos de espessura. Então você tem aqui 4 e 4. Né? Então vamos dizer que essa é a primeira camada. Depois temos o segundo andar, que é a segunda camada. O terceiro andar, que é a terceira camada. E o quarto andar, que é a quarta camada. E é claro, como você tem uma primeira camada, né, o primeiro andar, com 4 vezes 4 cubinhos, então você tem aí um total de 16 cubos, formando a primeira camada. E se você contar, você vai ver esse mesmo resultado. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então está aí 16 cubos na sua primeira camada. Observe que a segunda camada ela também está completa. Então, assim como na primeira, ela também tem 16 cubos. Está aí. Agora vamos para a terceira camada. Observe que na terceira camada está faltando 2 cubos. Né? Olha lá, faltam 2. Então nós temos aí 16 menos 2. Então se eu tenho 16 e estou tirando 2, sobraram aí 14 cubos. E na quarta camada, que representa o nosso quarto andar, observe, basta você fazer uma contagem, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubos. Então temos aí, no último andar, 7 cubinhos. Então, quantos cubos nós temos no total? Basta fazer a soma, né? 16 mais 16 mais 14 mais 7. Então, vamos ver o total? 16 mais 16 dá 32. 32 com mais 14 vai dar 46. 46 mais 7 são 53 cubos. Então, a nossa pilha ela é formada por 53 cubos. É legal? Dica bem interessante essa, né? De separar por camadas. Fica mais fácil de você visualizar e de também fazer a contagem da quantidade de cubos que estão formando ali aquela pilha. Tá legal? Bom, então vamos lá. E agora nós vamos para o nosso próximo sólido geométrico, o cilindro. Bom, então para definir o cilindro, eu vou começar com a planificação dele, para a gente observar como é formado o nosso objeto aí de estudo. Bom, observe que o cilindro, né, ele é um corpo redondo, como nós já vimos anteriormente lá na nossa revisão, e ele é formado pela rotação de um retângulo, como também nós já vimos, né, pegando aí um retângulo, fixando aí um eixo em uma das laterais do retângulo e rotacionando ele. O resultado dessa rotação seria o nosso cilindro. Bom, imagine que esse cilindro ele seja uma lata, né, onde tanto a tampa inferior quanto a tampa superior, elas são círculos. Né? Você arrancando as duas tampas, você terá aí como resultado os seus 2 círculos. E se você pudesse cortar a lateral e abrir essa lateral, você terá como resultado um retângulo. Então, essa é a representação da planificação de um cilindro. Ele tem as duas bases, tanto a base inferior quanto a base superior, são 2 círculos e a sua lateral é um retângulo. Assim como os blocos retangulares, nós também temos diversos exemplos no nosso dia a dia do uso do cilindro. Então, vocês podem observar aí, por exemplo, né, já mencionado, o vergalhão de uma obra, né? Ele tem o formato de um cilindro. Isso porque esse formato ele oferece uma maior resistência na hora de uma sustentação. Observe também que nós temos aí um copo, né? A garrafa ela tem um formato cilíndrico, né? Um cilindro maior no seu corpo e um outro cilindro menor, aí, no caso do gargalo.
As latas de conservas, né, também têm formato cilíndrico. O próprio canudo, né, ele tem formato cilíndrico, ele só não tem as duas tampas, né, ele não é fechado nas duas pontas, mas é um cilindro. As pilhas também têm formato cilíndrico. O próprio rolo do papel higiênico, né, com formato cilíndrico, né, se bem que alguns ainda meio amassados não tem tanto o formato perfeito aí de um cilindro. E os cilindros de gases, né, no caso aí um botijão de gás, aqueles cilindros de oxigênio que são levados aí para os mergulhadores, né, cilindros de gases que são levados para hospitais. Todos esses objetos, eles lembram a figura geométrica do cilindro no nosso dia a dia. Então, como nós mencionamos, né, o cilindro ele é um sólido de revolução. Ele é o resultado da rotação de um retângulo. Observem aí no exemplo, né, temos aí uma ilustração onde nós pegamos um retângulo, fixamos um eixo em uma das laterais do retângulo e rotacionamos ele, né, nós giramos ele. Girando esse retângulo nesse eixo, ele vai formar o nosso cilindro, né? Então está aí a definição. O cilindro é um tipo de sólido de revolução, pois é o resultado da rotação de uma figura geométrica plana, a rotação de um retângulo. Outros sólidos de revolução são o cone, que resulta da rotação de um triângulo, como nós vimos anteriormente, e a esfera, né, que ele resulta da rotação aí de um círculo ou de um semicírculo. O cilindro, ele não necessariamente ele precisa ter aquela forma reta, né, como nós conhecemos. Existem também os chamados cilindros oblíquos, que são cilindros que têm a sua base circular, como o cilindro reto, né? Porém, ele está inclinado, né? Ele tem um ângulo de inclinação. Ele não está totalmente na vertical, sendo perpendicular ao solo, à sua base. Tá? Então, basicamente, nós temos aí dois tipos de cilindros classificados como cilindros retos, quando ele é perpendicular à base, né, forma um ângulo de 90 graus, e os cilindros oblíquos, quando ele forma um outro ângulo de inclinação diferente de 90 graus com a sua base. Tá? E a forma de calcular o volume dos cilindros é exatamente igual para ambos os tipos. Tá? Não há nenhuma mudança por conta dessa mudança de característica. Imagine você que você tem aí um recipiente, como por exemplo um copo, né, que tem um formato cilíndrico, que seja um copo reto, né? Claro, nós temos aí alguns copos que são, né, meio cônicos. Então, imagine que você tenha esse copo, você resolve colocar água dentro dele. Observe que a água ela vai tomar a forma da base do copo, que é um círculo. E conforme você vai enchendo esse copo com água, ele vai ocupando uma região espacial dentro desse copo. E é claro, né, o volume ocupado pela água dentro do copo, ele será determinado pela área da base e a sua altura. Né? Quanto mais alto chega o nível da água, maior é o volume ocupado. E é claro, né, essa altura ele vai estar sempre definindo como se fossem vários círculos empilhados um em cima do outro, né, definindo aí o volume da água dentro do copo. Então, como nós calculamos aí o volume do cilindro? Né? Basta você pegar a área da base e multiplicar pela sua altura. Né? Como nós já sabemos, estudamos lá no nosso assunto de círculo e circunferência, para calcular a área da base, basta você pegar o valor de π e multiplicar pelo quadrado do raio, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. Então você calculou a área da base, multiplica pela altura. Então o volume do cilindro fica sendo assim, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então, observe nesse primeiro exemplo, onde ele pergunta: determinado copo cilíndrico tem 10 centímetros de altura. Se o diâmetro da base do cilindro é igual a 8 centímetros, qual é o volume desse copo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui como auxílio a minha régua e ele está dando duas informações: a altura do copo cilíndrico e o diâmetro da base. Então, muita atenção nessa parte do diâmetro. Nós sabemos que a base do cilindro é um círculo. Então, obviamente,
né? Se ele é um círculo, ele tem diâmetro e também tem raio. E ele já deu essa informação, né? Então, vou traçar aqui o diâmetro do nosso copo, onde ele diz que tem 8 centímetros. Então, vamos lá, 8 centímetros. E a altura do copo tem 10 centímetros. Como eu sei que o diâmetro tem 8 centímetros, então significa que o raio tem 4 centímetros, né? Lembrando que o raio é a metade do diâmetro. Então, a medida do raio tem 4 centímetros. Com essas informações, nós já podemos calcular o volume do cilindro. Por quê? O volume do cilindro é a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura. Então, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vamos lá? Então, o volume desse cilindro será valor de π, como nós já conhecemos, né? 3,14 aproximadamente. Vezes o raio. Vimos ali que o raio desse cilindro tem 4 centímetros. Então, vezes 4 elevado ao quadrado. Vezes a altura. Olha lá, a altura tem 10 centímetros. Então, vezes 10. Agora é só uma questão de multiplicação. Lembrando que nessa multiplicação nós temos uma potência. E pela regra de expressões numéricas, primeiro nós resolvemos as potências para depois fazer as multiplicações. Então vai ficar assim, 3,14 vezes 4 elevado ao quadrado, é 4 vezes 4, que dá 16. Vezes a altura, que é 10. Agora nós podemos multiplicar os três números, né? Vamos pegar o nosso rascunho, olha lá, 3,14 vezes 16. Fazendo a conta, nós temos 6 vezes 4, 24, então vai 2. 6 vezes 1, 6, com mais 2, 8. E 6 vezes 3, 18. E o 1 vai repetir todo mundo. Então, nós temos aí 4, 1 e 3. Vamos somar. Temos aí 4. 8 mais 4, 12. Então, vai 1. 8 com mais 2, 10. Vai 1 de novo. E 3 mais 2, 5. Como nós sabemos, temos duas casinhas depois da vírgula. Então, pula duas casinhas e adiciona a vírgula. Então, vai ficar assim. 3,14 vezes 16 deu como resultado 50,24. E ainda falta multiplicar por 10, né? Mas como vocês já sabem, multiplicação por 10 basta andar uma casinha para a direita. Então, o volume desse cilindro tem 502,4 centímetros cúbicos. Está aí, calculado o volume do copo. Observe, gente, que nós fizemos aí uma multiplicação de três números. Claro, nós primeiro iniciamos com a potenciação, né? Pela regra, primeiro nós calculamos a potência e depois efetua a multiplicação desses três números. E está aí, resolvido a questão do volume do cilindro. Esse segundo exemplo eu acho bastante interessante, porque ele está diretamente relacionando o volume com a medida de capacidade. Mas já já vocês vão entender o porquê. Vamos lá, acompanhe aí comigo. Observe a lata de refrigerante e suas dimensões. Se essa lata é semelhante a um cilindro, determine seu volume em centímetros cúbicos. Então vamos lá. Ele deu que o diâmetro da lata tem 6 centímetros e a altura da lata tem 12,4 centímetros. Lembrando que essas são as dimensões reais de uma lata de refrigerante, tá? Bom, então qual seria o volume dessa lata? Sabemos que o volume nós calculamos usando π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do cilindro. Então, o volume dessa lata terá 3,14, que é o valor de π, vezes o raio elevado ao quadrado. Muita atenção, tá, gente? Porque ele deu que 6 centímetros é o diâmetro. Então, a metade aqui tem 3 centímetros, que é a medida do raio da lata. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Vezes a altura,
que é 12,4. Pronto, agora é só calcular. Vamos lá? Lembrando, primeiro, a potenciação, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, vai ficar assim, ó, 3,14 vezes 9 vezes 12,4. Agora é só multiplicar os três números. Então, vamos para o nosso rascunho. 3,14 vezes 9. Bom, 9 vezes 4 dá 36, então sobe 3. 9 vezes 1, 9, com mais 3, 12, então vai 1. E 9 vezes 3, 27, com mais 1, 28. Tem duas casinhas depois da vírgula ali no valor de π, né? Então, duas casinhas depois da vírgula. Logo, nós fizemos essa multiplicação e o resultado deu 28,26. E agora nós vamos multiplicar pela altura, né? Que é 12,4. Então, vamos lá. 28,26. Vou aproveitar aqui então a conta e colocar o 12,4 aqui embaixo. E vamos fazer a nossa multiplicação. Olha lá. 4 vezes 6 dá 24, então sobe 2. 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10, então vai 1. 4 vezes 8, 32, com mais 1, 33, então vai 3. 4 vezes 2, 8, com mais 3, 11. Então tá lá. Já fizemos a multiplicação do 4, agora vamos para o 2. 2 vezes 6 dá 12, então vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 2 vezes 8 dá 16, então sobe 1. E 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Agora o 1 vai repetir todo mundo. Então nós temos aí 6, 2, 8 e 2. Vamos somar. Então temos 4, 2, 6 mais 5, 11, com mais 3, 14. Então vai 1. 6 mais 2 dá 8, com mais 2, 10. Vai 1 de novo. 8 mais 5, 13, com mais 1, 14, com mais 1, 15. Então vai 1 e nós temos aqui 3. Lembrando que nós temos duas casinhas decimais no primeiro número, com mais uma casinha decimal no segundo número. Então pulamos aí 3 casinhas e acrescentamos a vírgula. Logo, o volume dessa lata tem aproximadamente 350,424 centímetros cúbicos. E está aí, calculamos o volume dessa lata de refrigerante. Agora, a dica interessante que eu queria falar para vocês, na verdade nem é uma dica, né? É uma curiosidade. Observe que essa lata, ela apresenta no seu rótulo que ela tem uma capacidade de 350 ml, 350 mililitros, né? Observe que eu falei para vocês que as dimensões que ele deu ali são as dimensões reais de uma lata de refrigerante. E olha quanto deu o resultado. 350,424 centímetros cúbicos. Aproximadamente 350 centímetros cúbicos. E nós temos, o que nós aprenderemos aí na nossa próxima aula, uma relação entre volume e capacidade. E que relação é essa? Nós sabemos que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, ou seja, a 1 mililitro. Então, se nós temos 350 ml, nós temos logo 350 centímetros cúbicos como volume. Tá certo? Então está aí a curiosidade aí sobre a latinha do refrigerante. Tá legal? Bom, gente, então com isso nós concluímos a nossa aula de hoje, né? O nosso assunto sobre volume de sólidos geométricos, calculando o volume de blocos retangulares e o volume de cilindros. Então, vejo vocês aí no nosso próximo assunto, na nossa próxima aula.